Finalmente, a esquerda deixou o identitarismo de lado e resolveu se voltar para pautas sociais? Será que isso é verdade mesmo? Vamos ver aqui agora no canal da Lipe de Araújo Neto, o cara mais chato do mundo. Você conhece alguém chato? Não é mais chato que eu reclamo de tudo. Escreve aqui, aproveita que está de graça, promoção especial do YouTube, promoção vitalícia, né? Se inscreve, não paga nada. Semana atrasada teve um negócio aí de eleição nos Estados Unidos, né? Tava meio out aqui, meio fora. Não falei nada sobre isso. Falei do Trump, né? Mas falar da Kamala Harris, né? A candidata que usava magia e foi derrotada. Talvez uma demonstração muito clara, né? Disso que a gente vai falar, né? Identitarismo. O que é identitarismo, né? Como o nome já diz, né? Uma pauta que remete à identidade da pessoa, do ser humano, sua identidade. Ela, como a identidade, como que ela se vê no mundo, a forma como ela se vê no mundo, ela se vê, por exemplo, a pessoa se vê como afrodescendente, como homossexual, homoafetivo, como população originária, indígena, por exemplo. Tudo isso é pauta, né? Chega a ser uma pauta identitária, né? Que lida com a identidade individual do ser humano. E, no caso, né, isso é uma questão que vem sendo muito cobrado, né, principalmente os partidos de esquerda do Brasil, os democratas também um pouco nos Estados Unidos, que ficam focando muito nessa questão, né, e esquecem do que é importante para todos, focam muito no que é importante individualmente para alguns e esquecem de coisas que são muito importantes coletivamente para todos ou quase todos, né? E, assim, o que eu acredito das pautas identitárias são importantes, né, mas são pautas, assim, vamos dizer, proporcionais, que são perfeitos para eleições legislativas no Brasil, por exemplo, que são proporcionais. O que é proporcional? Ele não precisa ter maioria absoluta, o candidato não precisa ter maioria absoluta para ser eleito, ele pode ser eleito num coeficiente, né, por uma parcela da sociedade. Isso é eleição proporcional. A eleição majoritária que o cara tem que ter lá mais de 50% dos votos válidos para ser eleito. Cara ou mulher, seja lá. E, no caso, essas questões identitárias, elas atingem necessariamente um percentual da população, talvez não todos, né? Nem todo mundo se identifica com uma minoria. Então, aqueles que não se identificam, tradicionalmente, isso é uma questão natural, né? Porque nossa educação sempre foi conservadora, e isso, eu acho que isso é no mundo inteiro. Você vê nos Estados Unidos também, as questões conservadoras, são entranhadas na nossa mente. Então você vai ver, por exemplo, que a eleição do Lula em 2022 foi muito menos uma eleição do PT e muito mais uma eleição do Lula mesmo, né? Você vê que muita gente que votou no Lula, que se quer Lula, grita Lula, não está nem aí para as pautas identitárias que o PT defende. Aliás, a maioria são contra. Eu vejo muita gente aqui onde eu moro, tem muita gente que é nordestino ou tem parente ou é descendente, inclusive algumas pessoas da minha própria família. Então, e muita gente que, Lula, votou no Lula e até hoje fala do Lula. Tem um conhecido aqui que fica falando do Lula o tempo todo, chega até a ser um pouco chato. Mas você vê que essas pessoas, elas, por exemplo, elas defendem porte de arma, que é uma coisa que o PT é contra. As pessoas são contra o casamento de pessoas do mesmo sexo, entendeu? Então, assim, o que de repente a esquerda está demorando a entender no Brasil é que suas pautas elas não atingem, não são aquilo que o povo precisa. E aí vem essa pauta do 6 contra 1, né? É 6, não é 5 não, cuidado com esse detalhe. Que parece recolocar, né, a ideia do esquerdismo, né, de uma forma geral, mais próximo do trabalhismo, né, do socialismo, de uma forma geral, menos do identitarismo, mais do trabalhismo. Mas eu não sei, a gente vai analisar aqui. Eu recebi até uma foto aqui antes de falar disso. Uma foto tem nada a ver com isso não, mas é uma foto interessante, que quando eu vi a primeira vez, não sei se vocês vão concordar comigo, eu achei que fosse o Francisco Cuoco, ó. Vê se não é parecido. Mas não é, cara, era o Biden. Esse senhor foi encontrado perdido num parque municipal, está desorientado e querendo atacar a Rússia. Isso aí, né? Um dos erros mais bizarros cometidos aí, todos os tempos, né, de uma campanha política, né?
colocar o Biden, aí, o vulgo Francisco Cuoco, como candidato, sendo que ele não tinha a menor condição clínica, né? Inclusive uma derrota para aqueles que são contra o etarismo, né, que criticam o fato da pessoa ser julgada pela idade. Mas, infelizmente, caso aí bem clássico de que o cara, pela idade, está meio fora da realidade, né? Então tem essa questão e vamos trazer aqui uma publicação que eu vi aqui do Última Hora Online, mas que é oriunda de outro site do Brasil de fato, que é essa exatamente. Enfim, a esquerda deixa a pauta de gênero e volta a lutar pelos trabalhadores. É uma coisa que a gente tem que ver muita ressalva, muito detalhe, tudo isso aí, né? Primeiro, essa questão do gênero que a gente está falando aqui, do gênero, pauta de gênero e identitarismo, né? Mas será que larga mesmo? Porque, por exemplo, quem foi a pessoa que apresentou a proposta e recolheu as assinaturas foi a deputada, como é que é o nome? Érica Houston, é isso? Érica Hilton, que é uma pessoa, né, de afrodescendente, né? A gente não sei mais como é que tem que falar, né? Cada hora uma coisa. Antigamente tinha que falar negro, depois tem que falar preto. Cara, é uma outra coisa que a gente tem que parar de reclamar. Ah, não, você tem que. A palavra em si não importa tanto. O que importa é respeito pelo ser humano. O cara chamar de chinforínfala como Chaves, não é essa a questão. Né? Ah, não, é negro, é preto, tanto faz, cara. Não é o problema não é a palavra que usa, é como usa, a forma como se usa, o tratamento que se disponibiliza para a pessoa e não a palavra em si, né? Claro que tem palavras que são consagradas como negativas, palavrões e tal. Não é esse o caso. O preto e negro é a mesma coisa, como o vermelho e rubro, azul, celeste, alvo e branco, é a mesma coisa. É um nome mais latinizado. Essa questão não é importante. Focam-se muito nessa questão de o presidenta, aí todos, que também não são questões tão importantes. Só uma frivolidade filosófica, né? Vamos chamar assim. Aí aqui no Brasil, de fato, que é republicado pelo Última Hora Online, ao menos 7 capitais do país tiveram atos pelo fim da escala 6x1 neste sábado 15. Na verdade, sábado foi 16, 15 foi sexta. É porque a matéria foi publicada no sábado, dia 16, falando do dia 15. Eu acho que foi isso que fez nosso colega redator colocar aqui o dia errado. Feriado da Proclamação da República, vereador eleito do Rio de Janeiro, Rick Azevedo, do PSOL, criador do movimento Vida Além do Trabalho, interessante, né? Acho que isso não existe. Aliás, a Organização Mundial da Saúde classifica como doença aquilo que te afaste do trabalho. Você vê como, de fato, se dá muita importância para o trabalho na nossa sociedade, né? Como o trabalho ocupa nossas vidas. E que defende aqui a Vida Além do Trabalho, VAT, defende a pauta e diz que essas são manifestações oficiais do movimento, que outras cidades estão em processo de mobilização. A luta continua, abre aspas, a luta continua e a mobilização cresce nesse dia especial do feriado da Proclamação da República e aniversário do Rick Azevedo, e atendendo à demanda da classe trabalhadora, fomos às ruas pelo fim da escala 6x1. O que é a escala 6x1? Escala 6x1 é que você trabalha 6 dias por semana e folga 1. Na maioria das vezes é domingo, né? Pelo menos uma vez por mês tem que ser no domingo, né? Então a proposta é mudar isso aí, essa obrigatoriedade, né? E assim, mas eu trabalho só de segunda a sexta. Sim, porque tem convenções coletivas específicas que você trabalha, em vez de trabalhar de segunda a sábado, na verdade seria de segunda a sábado, segunda a sexta, 8 horas, tem 40 horas semanais, né? Tem 6 dias. Você pode trabalhar essas 48 horas em 5 dias e folgar 2 dias, né? Mas essa nova proposta quer reduzir isso para 4 dias por semana e 3 de folga. E aí a gente vai ver se isso aqui, até onde isso é bom e até onde isso é ruim. Os atos apoiam, né? Continuando aqui a matéria, os atos apoiam a proposta de emenda constitucional, o ARPEC, que pauta a redução da jornada apresentada pela deputada federal Érica Hilton, do PSOL de São Paulo.
A proposta ganhou forte tração nas redes sociais nos últimos dias, aumentando a pressão sobre o Congresso e a adesão dos parlamentares. No dia 13, o projeto precisava ter 171 assinaturas, número emblemático, se tratando de deputados no Brasil, 171, pré-requisito para começar a tramitar no Congresso, como ultrapassou o número e teve na lista deputados, não só do PSOL, mas também do PT, do Rede, do PCdoB, do PDT, PSB, Solidariedade, Podemos, Avante, MDB, PSD, PSDB, União Brasil, PP, Republicanos e do PL, até do PL. O documento foi assinado em Rio, em 1º de maio, e falando de 1º de maio, já trazemos aqui o primeiro simbolismo da proposta, né? 1º de maio é Dia dos Trabalhadores. E por que a Érica Ailton, que é uma deputada, né, afrodescendente, né, como falamos, transexual, do PSOL, e assim, isso mostra que o identitarismo não foi superado aqui. Por que é a Érica que coloca essa pauta, esse projeto na pauta? Exatamente para não abandonar o identitarismo, não abandonar a pauta de gênero, manter essa luta viva, manter, inclusive trazer, aproximar, né, essas pessoas que têm essa luta da pauta de gênero do trabalhador geral, que é mais conservador. Como eu falei, votou no Lula, mas defende a arma. Então, essa pauta, essa defesa, ela é tão importante, ela é tão geradora de voto, ela é tão popular, populista, que deputados de todos os partidos assinaram a favor para debater essa questão no plenário. Então, claro que é uma questão que vai dar muito voto, mas também é uma questão que a gente tem que analisar aqui com um pouco mais de sobriedade, sem muita paixão. Por quê? Eu, como sou microempreendedor, já vou falar aqui a nossa visão também, né? Porque já fui microempreendedor individual, agora eu sou microempresário, né? Eu tive que mudar. Mas, enfim, qual é o princípio da injustiça, né? Um dos princípios fundamentais da injustiça é você tratar de forma igual os desiguais. Então, essas questões, principalmente trabalhistas, elas têm que ser vistas de forma diferente. O que é a exploração do trabalho? Quando você tem uma empresa muito grande, que o cara bota um monte de gente para trabalhar e ele ganha em cima de cada um, né? E na escala ele acaba ficando milionário, enquanto os caras ficam pobres lá, ganhando salário mínimo. Isso é a exploração do trabalho. Agora, o microempreendedor, uma lojinha da esquina aqui, que tem um funcionário, 2, às vezes o funcionário ganha mais até que o patrão, porque o cara vai lá, todo mês tem que dar um salário e meio, o cara às vezes tem prejuízo, às vezes o funcionário, tem mês que o funcionário sai com mais dinheiro que o patrão, isso é muito comum, né? Patrão, né? É praticamente um colega, né? Esse cara, assim, ele não está explorando ninguém, pelo contrário, ele às vezes é praticamente sócio do funcionário, né? Isso acontece muito. Às vezes o funcionário ganha mais do que o patrão. Então, essas questões trabalhistas, elas têm que ter, tem as convenções, né, coletivas específicas de cada setor, de cada profissão, mas muitas vezes algumas leis que são feitas exatamente pensando em grandes corporações acabam sendo aplicadas a pequenas que talvez não funcionem da mesma forma, a maioria das vezes não funciona. Então você tem ali, e essas questões, por exemplo, salário mínimo, né? Salário mínimo é uma coisa muito importante, mas o salário mínimo da grande indústria deve ser o mesmo do salário mínimo do cara que tem uma portinha ali na esquina. São questões que a gente tem que pensar. Será que essa escala é justa? Assim, é claro que tem as vantagens, né? Essa escala vai ser justa também para o cara que é microempreendedor e só pode ter 2 funcionários e ele trabalha a semana inteira, como é que ele vai funcionar aí? Né? Ele pode ter, mas talvez não consiga ter, porque o limite de ganho dele é muito baixo. 6.750 por mês, né? Aí são essas questões que a gente tem que colocar. É claro que você tem uma vantagem muito grande, né, pelo fim do absenteísmo, né? O pessoa vai deixar de faltar ao trabalho por questões de saúde, né? Ou chegar atrasado porque está cansado, porque ele vai ter mais tempo para descansar. Ou não, né? Se o cara for muito farrista, vai pegar esses 3 dias, vai para as bordas e que já era mesmo, né? Mas também tem essa questão, né?
Tem também a questão da família, né? O pessoal vai ficar mais tempo com a família, vai ficar mais tranquilo, vai, como tem esse videozinho, não vou passar o videozinho do médico falando do comparecimento no outro trabalho, né? Quem entendeu, entendeu, quem não entendeu vai ficar procurando. Então, são essas questões, né? As doenças psicossociais, a depressão, a pressão no trabalho, vão diminuir, tendem a diminuir, né? Mas tem outras questões também, né? Para pequenas empresas isso pode ser muito complicado, essa adaptação pode ser muito complicado. Quanto menor a empresa, talvez maior a dificuldade para adaptar-se. E, né, mas tem essa questão social também. As pessoas vão ter mais tempo para gastar com lazer, né? A indústria do entretenimento no Brasil é muito forte, né? Vão ter mais tempo para gastar com betting também, né? Vamos fazer muitas apostas. Ou também aqueles que preferem trabalhar, mas vão ter mais 3 dias aí para fazer serviços extras também, para ganhar mais, aumentar a renda média do brasileiro, isso é importante também. Pode descansar quem precisa de descanso, pode aumentar a renda de quem quer saber de descanso, não quer mais renda. São 2 questões importantes que a gente tem que avaliar. Sou a favor, sou contra? Tem que avaliar, como eu falei. Você tem que ter leis, as leis devem ser orientadas para leis diferentes para diferentes tamanhos de pessoas, né? Não dá para você exigir a mesma coisa do cara do Elon Musk e do Zezinho da esquina, né? São situações diferentes, né? Mas a gente tem que pensar tudo isso, tem que resolver, botar no papel, porque não adianta falar e depois não fazer. E tentar fazer uma situação que seja melhor para todo mundo, claro, né? Condições de trabalho dignas, a gente tem que sempre defender. Eu defendo até 4 horas de trabalho, né? Mas também tem a questão do transporte, né? A pessoa passa 2 horas no transporte para trabalhar só 4, já vai ficar 8, né? Direto. Mas tem essas questões que a gente tem que pensar também antes de sair defendendo ou atacando qualquer coisa, né? Tem que pensar em todo mundo, né? No país como um todo, não só nesse nicho que a gente defende, mesmo que o nicho seja da grande maioria dos trabalhadores do Brasil, que são seletistas, ou seja, que tem a carteira de trabalho da consolidação das leis trabalhistas, CLT. Então, você é a favor? Você é contra? Comente aí. Se inscreva no canal, aproveita que está de graça. Falei pra caramba aqui, quase 18 minutos. Chega! Chega!